tudo bem com você? Tudo bem. Deixa eu tirar isso. Parece um verãozinho aí, hein? Sim, aqui está calor. Aqui tá frio. Pois, toda encasacada. Aqui em casa é aberto. Então, quando eu não estou no ar, eu ainda fecho uma cortininha fininha que tem aqui. Mas, por exemplo, a casa está desmontando. Então, além de eu estar assim, ó, caindo, aqui na parede estão as frestas da madeira. Elas estão abrindo. Quando chega a época da chuva, a madeira enche, elas voltam. Então, eu moro tipo assim, num galinheiro, chama paiol aqui a casa. Por quê? Porque foi um paiol de construção que a gente fez antes do golpe de Estado na presidenta Dilma. Depois a gente faliu, mas a gente fez para acompanhar a obra que fica lá embaixo. Enfim, são essas coisas. Ai, ai, aquilo que era provisório, né? Porque olha só, fizemos no pior local do terreno. Eu lembro direitinho meu marido falando assim: escolhe um lugar que a gente não vai usar para a gente fazer o paiol da obra. Estamos morando aqui. E aí eu escolhi, a gente construiu, estava tocando a obra, eu fui para a Europa, fiquei aí durante um ano. E a ideia é, quando eu voltasse, a casa estaria pronta. Mas não aconteceu. E aí veio o golpe e as coisas pioraram demais. Enfim, desde então, a gente anda sofrendo aqui no Brasil com esses modos cada vez mais duros de ser do neocapitalismo e suas... Enfim. E você, como está? Ainda está de férias? Ainda é verão aí? Sim, ainda é verão, estou no final das férias. Quando as aulas voltam? Voltam para a semana. Já? Nós estamos gravando o 10º encontro nosso. Ai, nossa. Olha só, se você precisar pausar, tá bom? Por causa da volta às aulas, você me fala. Tá bem, tá bem. Então eu estive assim um pouco doente no início das férias, nunca mais me passava a doença, ficava constipado ou com alergia ou com qualquer coisa. Pronto, agora já estive melhor e nós também tivemos mais tempo sem gravar, não é? Por causa do Festival da Boneca Waldorf. Pois foi. Correu bem, não é? Nossa, então, foi demais. Foi demais. Fiquei até um pouco... Hoje, já acabou no sábado, né? Hoje é que eu comecei a sentir mais o cansaço. Sim. Eu estava sentindo que eu estava fazendo umas coisas erradas. Porque assim, eu não percebo o cansaço, mas o meu número de erros vai aumentando. Eu esqueço coisa, eu tinha que fazer uma coisa, não fiz, esqueço encontro com pessoas, eu vou falhando. E aí eu percebo que eu vou mal pelas falhas. Ai, que luta, sem noção. Pois é, pois é. E aí, então, hoje que eu sinto no olho, sabe? Meu olho começa a arder e a fechar. Na verdade, ontem à tarde, ao invés de caminhar, estava muito frio também. Eu disse, ao invés de caminhar, vou cochilar meia hora. Subi e cochilei meia hora. Levantei esperta, ainda trabalhei até 20 horas. Porque também aqui eu fico nesse frio, com esse vento encanado em mim, e não tem lugar para me esconder a não ser debaixo das cobertas. Ai, ai. Pois é, pois é. E o filhote? Tá bom, tá tudo bem. Ele tá com quantos anos agora, Dulcineia? 15. Nossa, menino de 15.
É verdade. Ele é tranquilo? Tem dias. Tem dias. E ele tem muitos amigos nas férias? Pra lá e pra cá? Não. Não? Não. Não é do tipo turma? Não. Sim, ou não é do tipo, ou então é um sinal dos tempos aqui, da Sim. modernidade, não é? Não sei Eu bem. aqui em casa, quando o meu tinha 15, eu só escutava as gargalhadas. Parecia que ele estava sempre sozinho. E eu lembro-me porque Estava sozinho. Eles eu eram lembro foi mais ou menos quando eu comecei a ouvir-te no YouTube, ele tinha 15 anos. E eu lembro-me que tu falaste das gargalhadas. Lá está ele a rir. Olha só, é demais. Por quê? Porque a gente pensa que ele está sozinho ali, tranquilo. Agora não mora mais aqui, tá na universidade, só vem de final de semana lavar roupa e levar comida. Mas, mesmo no final de semana, vira e mexe, eu escuto a gargalhada. Ele está lá com os colegas, na maior conversa, na maior... E eu falo, eu também, né? Parece que eu estou sozinha aqui na minha roça, mas eu estou conversando com um monte de gente. O mundo mudou, né? Isso sim, mas fisicamente houve um distanciamento, não é? Das pessoas. Sim. E dos jovens também. Andam menos em turma, estão em turma na internet, mas não fisicamente. Sim, fisicamente eu acho que não voltamos mais a ser assim. Eu, pelo menos, não vou voltar à vida pública presencial. Não vou mais viajar. Se tudo der certo, nunca mais pegarei um avião. Eu acho que eu já fiz muito, sabe? Sim. Eu acho que eu já viajei demais, já fui para lugares incríveis, já estive com muitas mulheres em todo o mundo, então acho que tá bom para mim. Uma hora tem que dizer chega, né? Sim. Mesmo aqui na minha escola, na antiga escola do Lula, escola Valdo, de vez em quando eles me convidam para fazer alguma coisa, eu falo assim, eu ainda não estou recuperada, e não estou mesmo. Mas assim, eu ainda estou com dificuldade de andar, ainda estou, sabe? Mas eu, na verdade, verdadeira mesmo, eu não tenho muita vontade mais de, sabe? Faz tempo que eu não visto sapato. Primeiro que o meu pé está estrupiado. E depois que o máximo que eu faço é colocar um tênis do meu filho. Por causa do acidente, eu fiquei ruim dos pés. Né? Um tênis do meu filho, número 41, eu visto, coloco uma meia elástica e visto para dar uns passinhos por aí, pela roça. É o que eu faço. Ai. Muito bem. Nossa, hoje estou tagarela. É o cansaço, viu? Pois também tem isso. Quando eu começo a cansar, eu começo a tagarelar sem fim. Agora você vai ter que ter a missão de me deixar quieta, que nem ontem que eu te pedi, escreve tudo, como se eu fosse uma criança, eu faço, mas tem que me conduzir de fora. A mesma coisa aqui. Me conduz aí, me manda fazer as coisas que eu faço, mas, nossa, que exausta. Então, e nós, não começas com a vinheta? Temos que é mesmo? Peraí, deixa eu só colocar um chazinho que eu esqueci. Nossa Senhora! Gente, olha só, já vamos fazer um treino para o Alzheimer hoje também. Vamos ver se você tem paciência. Seus pais são vivos, Dulcineia? São vivos, sim. Sua mãe é legal? Sim. Então já vai treinando aí. Muito bem, olha só. Então, vou fazer a vinheta. Deixa eu tomar um golinho do chá. A quantidade de vezes que eu ponho a água para o chá e venho para cá e esqueço é imensa. Ai. Vamos lá.
Gente querida, alegria do encontro, estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida, vida. Hoje para o 10º encontro do nosso podcast. Navegar é preciso. E estou aqui com a queridíssima Dulcineia Pinto, que fala conosco desde Portugal, e eu, Juiz de Fora, Minas Gerais. Por enquanto, lá é verão, e aqui inverno, lá tá calor, aqui tá frio. Mas se você estiver escutando esse nosso podcast num achado arqueológico em 2315, aproveite também. Lembrando, Dulcineia é arqueóloga e eu sou eu, educadora. Ixi, deixei a porta aberta e o cachorro entrou. Como você está, querida? Estou bem, obrigada. Estou muito feliz por estar aqui e então vou-te trazer o que fiz no último sábado. Então eu fui a um colóquio no último sábado, um encontro organizado pela Academia Galega da Língua Portuguesa. E eles tinham, o título do encontro era a Arqueolinguística e a Arqueoantropologia Galaica. Nossa! Então eles trouxeram dois investigadores que eu vou apresentar hoje e trouxeram dois temas também muito interessantes, e eu achei que valia a pena falar aqui um bocadinho sobre o que eles falaram e no fundo trazer assim o que é que eu acho sobre o que eles disseram, não é? Então, se quiseres pôr o... já? Tá bom, vou colocar. Então, temos aqui estes dois lindos vídeos, são Gamos, de Portugal, e a primeira conferência foi da Yolanda Alderey, que é uma professora de Santiago de Compostela, galega, é escritora e professora, é licenciada em Filologia Hispânica pela Universidade de Santiago de Compostela e em Filologia Galego-Portuguesa. Então ela tem poemas, livros de poemas, e ela estuda mais a Idade Média também, portanto as cantigas de amigo, as cantigas de amor. E então o que é que ela apresentou? Apresentou o cervo, portanto este animal, nas cantigas de amigo. Então, como é que ela acha que o cervo aparece nas cantigas de amigo e porquê? Então, a apresentação dela chamava-se A Sacralidade do Cervo nas Cantigas de Pero Miogo, que é um trovador. Que legal! A sacralidade do cervo. Sim. É porque é majestoso mesmo, não é? Sim, é. É demais. E depois foi... naquela época, da época das cantigas de amigo, que é alta Idade Média, não é? Você andando e, de repente, aquele ser imponente, com aquelas galhadas, te aparece. Impactava demais a alma. Sim. E foi exatamente por isso que eu pensei, este tema tem a ver com o que nós temos tanto andado a falar sobre a relação do humano com os animais e de como no contemporâneo e sobretudo nas populações urbanas não existe essa relação, não é? Então, depois da Yolanda ter apresentado e também do outro investigador ter apresentado, que era o Marcial, eu fiquei com esta ideia de trazer isto aqui. E é realmente muito interessante o que ela trouxe sobre o cervo, porque o cervo é uma representação, ela apresentou o cervo como uma representação da força geradora e que parte de uma raiz proto-indo-europeia. Portanto, ela coloca, digamos assim, a sacralidade do cervo muito antes dos romanos entrarem
na Europa, não é? E terem o poder que tiveram dentro da Europa. Portanto, o cervo como um animal da floresta é um animal muito antigo, dentro da imagética, digamos assim, da, deste do mundo, não é? Do mundo europeu. E estás aí? Desligaste a câmara ou foi sem querer? Foi sem querer, a minha câmera está com problema. E aí, eu até consegui uma outra. Meu filho me emprestou a dele. Mas eu estou apegada, não consigo mudar. Então, eu estou sofrendo essas pequenas panes. É o cabo, sabe? Qualquer Sim. coisinha, ele sai do lugar. Então, eu não posso respirar. Não vou respirar, então. Então aproveita e muda aí o slide. Eu acho que eu não consigo, nunca sei onde é que hei de mudar isto. Não sei se eu Olha só, você consigo. quer experimentar? Se passar o mouse na sua tela, em cima da imagem, sem apertar, ele não Uhum. aparece? Slide? Não, Não? Ah, que não. pena. Então, Antes de você entrar aí, fiquei pensando, na sua fala você trouxe assim, nas populações urbanas não tem essa sacralidade. Mas você sabe que meu filho, de vez em quando, me manda vídeos de gatinho, porque a gente estava comentando esses dias que tem um estudo que diz que os vídeos de gatinho eliminam o estresse. Então, vira e mexe, ele me manda um vídeo de gatinho. E aí eu fiquei pensando, no urbano, são os gatos e os cachorros. A minha entrou ali, eu nem ralhei com ela. Daqui a pouco meu marido chega e fala assim: o que esse cachorro está fazendo dentro de casa? Eu acho que, de um certo modo, eu não digo sagrado, mas amigo a gente tem nos sim, animais, mesmo que amigo, os sim. domésticos. Né? A gente ainda necessita demais da presença desses bichanos, não é? É, Enfim. e eles até se tornaram, é muito interessante porque esta questão também tem a ver com o selvagem e com o doméstico, não é? Uhum. Os animais, como o cão e o gato, que eram animais que são animais domésticos também já há muito tempo, os cervos nunca conseguiram ser domesticados, não é? A gente não conseguiu domesticar, porque eles continuam, apesar da convivência com o humano, são animais muito medrosos, portanto, qualquer contacto com o ser humano, eles fogem, São ariscos, né? são, muito, muito, muito. Porque eu uma vez estive numa escola agrícola que criava, tinha uns gamos para os alunos saberem o que é, não é? E eles são extremamente fugidios, eles olhavam para nós com um ar absolutamente aterrorizado. Sei. Quem são estes seres que estão Mas, aqui? olha só, vou ser bem sincera, eles têm razão. Nós Pois somos horríveis com o planeta. Pois tem. E é muito interessante porque o cervo aparentemente aparentemente e não aparentemente é muito antigo nas mitologias, não é? E, e aqui, que é neste caldeiro que é pré-romano, não é? É celta, aparece até a figura humana com uns penachos de cervo, não é? Aparece assim. Aham. Ó, a Portanto, gente está vendo, para quem está só escutando, gente, a gente está vendo uma imagem que parece em relevo, que sim, deve ser num caldeirão, é do onde caldeirão aparece de Gunderstrup. Gunderstrup. E, Gunders e tem cervo, tem uma pessoa com uma coisa que parece uma cobra na mão e um arco, e essa pessoa tem uma galhada, e tem outros animais também na cena. Lembrando, para quem está no podcast, que no nosso site essa imagem está lá. Viu? Então as narrativas eram construídas, não é? Este caldeirão é de 150 antes de Cristo da Dinamarca e o que se acredita era que as narrativas mitológicas, porque assim nós sabemos que elas sobreviveram, não é? Algumas, que eram construídas
com muitos animais, como nós vemos aqui nesta imagem, não é? Com estes animais todos. Agora, quanto mais andamos para trás, não é? Quanto mais tentamos chegar a mitologias antigas, mais difícil se torna. Porque, por exemplo, nós não temos mitologias pré-romanas da Península Ibérica, não é? Não sobreviveram à romanização. Portanto, essas narrativas sagradas que existiam foram completamente, ou foram muito destruídas, depois pelo romano e pelo cristianismo, não é? Porque depois o romano aliou-se ao cristianismo e tudo isso foi apagado. E sobreviveram apenas algumas histórias, o quê? No folclore. Portanto, o folclore europeu, que eu não sei se tu conheces, não é? O folclore europeu tem muitas figuras que provavelmente vinham destas mitologias pré-cristãs e pré-romanas. Por exemplo, eu Eu, eu, diz, diz. eu faço parte, ainda faço, imagina, de um grupo de estudos da literatura tradicional, aí na Universidade Nova de Lisboa, o IELT. E lá tinham muitas pesquisadoras desses aspectos do folclore. Eu até editei um pequeno livrinho com eles numa coleção muito interessante, chamada BI, Bilhete de Identidade. E tem algumas coisas junto do folclore, da tradição oral, e é uma coleção que tem até um formato, tem até é um livrinho da literatura de cordel. Então, tem muito dessas imagens do folclore português. Né? Lá é mais da literatura tradicional portuguesa. Mas o meu Sim. grupo de estudo é muito dedicado, digamos assim, a esses aspectos. Eu até vou mostrar, tu depois até podes pôr em grande. Por exemplo, eu tenho este livrinho que é um livro O infantil. bestiário! Uhum. É um livro infantil, mas é dos poucos em Portugal que tem um panorama geral digamos assim, do folclore Uhum. ligado ao mundo rural. É muito engraçado, porque depois em cada uma das figuras, por exemplo, aqui tem os medos e os papões, estás a ver? E em cada uma destas figuras, e Põe eles de novo, apresentam. bem devagarinho ali. Põe de novo para a gente ver que não ficou balançando. Deixa quietinho aí para a gente ver. Legal. Muito bom. Medos e Então, papões. medos e papões, e depois, por exemplo, em cada um deles tem um mapa de distribuição das histórias que aparecem, não é? E Muito bom. claro que isto é para crianças, não é? E depois também tem aqui alguns, já não me lembro em que zona, tem uma relação entre o tamanho da pessoa e o tamanho do monstro, por assim dizer. Se era grande, se era pequeno. E o que é interessante é que o cervo aparece pouco já no folclore, porque o cervo aparece onde? Aparece, por exemplo, ligado aos caretos, às galhadas dos caretos e tal. Sei. E porque o cervo foi muito rebatido. E por isso é que alguns autores acham que ele era muito antigo e a sacralidade dele também era grande, e por isso as histórias foram sendo rebatidas. Ele era um ícone, digamos assim, do paganismo. É, E aí vieram os romanos, passaram os tratores. sim. Aí depois veio a igreja com seu I maiúsculo e fálico e não Uhum, queria outro falo para competir com ele, porque exatamente. também tem esse aspecto erótico dessas galhadas do cervo, Sim, como esse ser mítico, erótico. E aí pronto, né? é, Castraram o cervo de todas as maneiras, o sim, destruíram também do imaginário. do Por quê? imaginário. Porque um povo que não tem um ícone de poder é um povo apequenado, submisso, fácil de manipular, não é? É, é.
E é isso. É isso. Remataste muito bem. E podemos passar até para a próxima imagem, não do caldeirão a seguir. Eu acho que na a seguir até. Pronto, nessa imagem eu escolhi todos estes desenhos são de um filme daquele autor japonês que eu já falei daqui, do Hayao Miyazaki, do filme A Princesa Mononoke. Nós já comentamos dela aqui. Sim. Olha só, são 3 imagens. Um parece um tipo de pássaro com uma galhada, outro parece mesmo um cervo, e outro já é mais uma lontra com uma. Todos eles têm algo que parece uma galhada ou uma juba estilizada. Está lá no nosso site. Então, nestas imagens, nesta história, este animal que vivia na floresta, que era um cervo branco, e ele era o Deus regenerador, exatamente como tu falaste. Era esse ícone da regeneração permanente da vida. E nesta terceira imagem que nós vemos aqui, esta mais do lado direito, em que ele está sobre a água, quando ele punha as patas na terra, floresciam coisas. É uma animação fabulosa, porque ele então pousava a pata e floresciam flores à volta dele. Era uma coisa fabulosa. Coisa! Eu ainda não assisti, é para eu assistir, nem sei se a gente tem isso disponível, mas eu vou, dessa vez eu vou. Estou precisando dessas flores. Mas é um filme que muitas pessoas não gostam, eu já te vou dizer porquê, porque ele trabalha esta relação da industrialização e começa exatamente com a destruição da floresta, e a destruição da floresta vai chegar à floresta onde vive este ser. Portanto, é também muito terrível, porque é terrível. Há pessoas que odeiam este filme, porque o cervo vai ser atacado, vai haver toda uma história à volta disto, portanto, não vai haver só essas flores bonitas, não é? Vão haver muitas outras coisas. Mas, olha só, aqui no Brasil tem quase uma canção que é um hino. Olha lá, meu filho acabou de me mandar um vídeo de gatinho. Mas deixa eu falar dessa canção que chama Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção. Chama-se Para Não Dizer que Não Falei das Flores. E aí, essa música, ela é um hino de guerra. Mas acho que até mesmo de revolução, de resistência, mas até mesmo Geraldo Vandré, até mesmo esses ícones de flores, se bem posicionados, digamos, eles nos ajudam a resistir, não é? E a gente está precisando demais. Sim, e no fundo de também, tal como tu disseste, não é? Um povo que não tem um ícone forte de regeneração e de sacralidade, é um povo vencido. E infelizmente. Vou precisar falar uma coisa aqui. Olha só, esses dias eu estava no Twitter. E aí, aqui no Brasil, tem uma cartunista chamada Laerte. E ela fez você que gosta das tirinhas. Eu vou procurar e depois eu coloco lá no nosso site. Deixa eu até anotar, porque depois eu esqueço. Aí, ontem, você teve que me lembrar que eu esqueci um monte de coisa. Então, a tirinha da Laerte. E aí, essa tirinha dizia assim... a pessoa tinha só aparecia a mão, uma flor amassada na mão e falava, toma. Aí no outro quadro, uma borboleta amassada na mão e dizia, toma. E na terceira coisa, um colibri amassada na mão, assim, ó, falava, toma. E eu acho que é isso. Os nossos ícones, os mais encantatórios que a gente tem, estão sendo amassados com raiva
até mesmo flores, borboletas e colibris. Então, a gente precisa fazer um esforço de preservação desses ícones que nos fortalecem, dessas imagens capazes de nos encantar, não é? Sim. E pronto, para terminar esta questão do cervo, não é? E há um livro que eu também tenho já há algum tempo que vou mostrar, que é este, olha. Espera um pouquinho, deixa eu tirar e colocar aqui. Vou colocar aqui. Mitologia popular portuguesa. Então, neste é assim é muito interessante e liga-se com aquilo que nós já uma vez falamos aqui, já falamos aqui sobre as árvores várias vezes, e tem a minha história preferida de uma árvore. E o cervo, no fundo, é o ícone das árvores, porque como as hastes dele, exatamente, as hastes dele caem no outono e tornam a nascer. Portanto, ele ainda por cima é um animal que se relaciona diretamente com a forma como a floresta, sobretudo as árvores de folha caduca, não é? Se comportam, portanto, ele comporta-se como uma árvore, porque as hastes caem. Então, eu vou ler esta história que eu acho fabulosa. Se eu fosse uma árvore, escolhia ser esta árvore. Então, é uma história muito engraçada. É sobre o diabo. E diz assim: a árvore que enganou 3 vezes o diabo. Ok. Quando Deus estava a criar o mundo, o diabo pediu-lhe uma árvore para si. Deus deu-lhe então uma a escolher. E ele pôs-se à espera que elas crescessem, para ver qual a que mais lhe convinha. Esperou o tempo necessário, até que fez a sua escolha. Optou pela amendoeira, porque, sendo então fevereiro, e estando as demais árvores ainda despidas, a amendoeira já tinha flor. Logo pensou que iria mais bem servido com ela. Dirigiu-se a Nosso Senhor e disse: quero a amendoeira, pois, como já está florida, vai ser a primeira a dar-me frutos. Nosso Senhor deu-lhe, só que o diabo bem se enganou com a escolha que fez. E não uma, mas 3 vezes. A primeira foi quando veio a primavera e as outras árvores floriram e começaram a dar cerejas, pêssegos, peras e a amendoeira nada. A segunda foi quando, em pleno verão, já quase todas as árvores tinham dado os seus frutos, e ele resolveu ir provar as amêndoas. Meteu uma à boca, a tentar trincá-la, mas não conseguiu, e ainda por cima deu cabo dos dentes. Por fim, todo furioso, pegou numa pedra e partiu a amêndoa para comer o grão. Só que ao metê-lo à boca, ele era tão azedo e amargo que o fez pôr uma careta muito feia. Está-se bem a ver que a amêndoa ainda precisava de tempo a secar até estar boa para comer. E assim o diabo, cansado de ser enganado, acabou por se ir embora, desistindo da árvore que escolheu. Bem feito. É sempre o extrativismo, né? É sempre querer proveito rápido. Fácil. Rápido. Ela ia dar frutos rápido, não é? Como floriu rápido. Querido, então toma. Ai, que dureza. Sim. Muito bem, amendoeira. Então, a amendoeira enganou o diabo. Então, põe lá as imagens, que agora vamos passar para o segundo tema. Então, que lindo, eu adoro. O meu filho é da equitação. Ele gosta demais e no domingo. Agora não, que ele está na faculdade, mas antes dele ir para a faculdade, o domingo a gente passava entre os cavalos. Eu adoro. Então, o Marcial Terreiro Bermúdez, que é licenciado em Humanidades e especializado em História Antiga e Arqueologia, e ele também formou a equipa de pesquisa História Antiga, Arqueologia e Análise Territorial.
e depois fez o curso de especialização em estudos celtas, do Instituto de Estudos Celtas da Real Academia de História. E ele dedica-se muito a esta questão da mitologia pré-romana também. Ele tem alguns livros escritos sobre a mitologia. Então, e o que ele trouxe no colóquio foi o cavalo e o além no mundo celta indo-europeu. Olha então, só, a Europa também tem seus povos originários, né, gente? Tem, só que... foram, antes de inventarem os tratores, já inventaram o extermínio da cultura do outro, não é? Sim, é mais antigo do que o nosso, mas é preciso também um esforço de recuperação desses valores. Muito bem. E fomos exterminados 2 vezes, uma pelos romanos e a seguir pelo cristianismo. 3 vezes, eu diria, outra pelos Estados Unidos, em contra com a evolução. Sim. Meu Deus. Nem vamos entrar nesse assunto. Gente, que imagem tão linda como essa. Para quem está no podcast, a imagem é de um cavalo maravilhoso, num lugar que parece nebuloso também, muito lindo. Então o Marcial trouxe, foi também uma conferência muito interessante, ele tem algumas coisas publicadas na net, mas não sobre o cavalo, enquanto que a Yolanda tem mesmo, depois a gente deixa lá o artigo dela sobre as cantigas de amigo e a sacralidade do cervo, que é um artigo até digital, que dá para deixarmos o link. Mas o Marcial trouxe o cavalo e a relação, como o cavalo nas primeiras histórias onde surge, é um veículo, é psicopompo, ou seja, é um animal. Um veículo? Ele é um veículo de transporte das almas para o outro mundo. Há vários animais. Sim, há vários animais psicopompos, em que por exemplo, mais tarde também se fala disso do Como é o termo que você usa? Psicopombo. Pombo? Eu acho que é psicopompo. Deixa-me ver que eu não quero dizer nenhuma... Psicopompo. Acho que é assim. É isso. Psicopompo. Significa o guia das almas. Eu nunca tinha ouvido falar esse termo. Porque ele funcionava como o barqueiro, não é? Depois aquela figura do barqueiro que leva as almas no barco, pelo rio e tal. As primeiras, digamos, mitologias são com animais, em que, neste caso, o cavalo era um animal desse género. E em várias histórias, em várias narrativas, que lá está, que depois entram no folclore, por exemplo, um cavalo aparecia, não é? No meio do monte, e umas crianças viam o cavalo e começavam a montar o cavalo. E montavam uma, montavam 2, montavam 3, e não se apercebiam de que todas cabiam em cima do cavalo. O cavalo era muito estranho. E quando davam conta, o cavalo atirava-se à água e elas morriam. Portanto, essas eram as histórias, essas narrativas do folclore em que os cavalos, digamos assim, trazem a morte. E, portanto, fazem essa passagem. E então ele trouxe essa ideia e como uma das primeiras ideias que ainda nos restam, uma das primeiras narrativas que ainda nos restam do cavalo, porque depois ele vai mudar para um símbolo solar. Ele vai se tornar ligado às mitologias gregas e romanas, em que Zeus, não é, tinha uma carroça guiada por cavalos, portanto a luz era guiada por cavalos, portanto há aqui uma mudança e a gente não sabe quando é que esta mudança ocorreu nas narrativas mitológicas, não é? Ou se até havia, ao mesmo tempo, várias narrativas. Neste momento eu sou mais nesse sentido. Claro. Eu acho que as narrativas, elas coexistem, mas os valores, as escalas de poder, é que selecionam uma ou outra.
aquelas que são mais ligadas ao status quo, que condizem mais para valorar determinadas, para ajudar determinadas narrativas do poder se instituir. Eu acho que essas ficam mais tempo válidas, as outras vão enfraquecendo. E eu também acho que elas se contaminam demais. Mas isso deve ser uma área mais próxima da sua do que da minha. Não, sim, contaminam-se tanto que muitas vezes muitos arqueólogos nem sequer querem tocar digamos assim, neste âmbito da história antiga, porque ele está tão impregnado, não é? Ele está tão confuso perceber de onde é que vem a narrativa, quando é que ela começou, que há arqueólogos que simplesmente não trabalham este tema, muitos até. É porque o arqueólogo gosta muito das origens. Sim. E, no meu caso, por exemplo, na minha pesquisa, eu gosto mais dos efeitos. Que efeitos essa narrativa produziu nessa ou naquela cultura, nesse ou aquele momento histórico. Enfim, os efeitos e as origens, às vezes, não são a mesma coisa. Não. Quase sempre não. Mas é muito interessante os efeitos. Só que realmente é como estás a dizer, os arqueólogos gostam muito das origens e de que aquilo seja verdade. Ou seja, que haja um facto, não é? Que tenha uma data. E a oralidade, ela não é factual. Não. Ela é algo que imponderável muitas vezes. A gente tem pistas, mas elas nem sempre são factuais. Sim, e é imanente, ou seja, tal como disseste, não é? Que ela fica impregnada porque ela está constantemente a construir-se, a narrativa está constantemente a construir-se dentro do coletivo também, não é? Então, acaba Agora por... você trouxe foi um caldeirão que tinha uma narrativa. Sim. Esse caldeirão que tem essa narrativa, ele é uma impressão de uma pista de um certo valor que transitava em volta daquele caldeirão naquela época. Mas ele não pode ser considerado um todo. Não, ele é diferente o modo como a arqueologia vai tratar o caldeirão e a linguística, a linguagem, o estudo das tradições orais vai tratar o caldeirão, não é? Sim. Então, ora, põe lá a imagem a seguir dos outros cavalos, que nós temos outra imagem. E então, quando ele começa, quando o Marcial depois foi uma conferência bastante longa e depois a discussão também, por exemplo, essa primeira pintura que é do Theodor Kilson, e que ele apresentou lá e que é muito bonita, porque este pintor pintava contos de fadas e estava muito ligado ao folclore do norte da Europa, e então lá está, ele pinta este cavalo, que geralmente era branco e que mergulhava nas águas, e portanto havia assim essa questão. Mas depois na Idade Média, por exemplo, eu apresentei estas imagenzinhas aqui, o cavalo, estes seres místicos que viviam na água, eram metade cavalos, metade qualquer coisa serpentiforme. Interessante isso, né? É. Com umas caudas. Portanto, esta ligação com a água, que não é uma coisa para o contemporâneo e para o urbano, se calhar para ti que estás no meio e que já até falas que não é dos cavalos, há uma relação com a água, ou nos cavalos mais selvagens havia uma relação com a água, mas hoje esta relação não é assim linear, porque quando nós imaginamos o cavalo a trabalhar num terreno, ou não é, ou a cavalgar a seco, ele não está associado à água, mas Pois é. não é? Ele não está. Essa água, talvez como um elemento mítico do sonho,
Sim. Talvez essa água como esse componente desse sutil, desse sublime, não sei. Sim. E no fundo, é isso também, e o facto, a mim, o que depois de ter estado neste colóquio, comecei a pensar: porque é que nós, a determinada altura, deixamos de, no nosso imaginário, nós, e eu falo por mim, como é que no meu imaginário não existem cavalos, mas existem outras coisas? Porque é que existem outras coisas e não existem já os cervos ou os cavalos ou narrativas que são muito mais antigas, mas que desapareceram? Então agora põe lá outra imagem. Então, eu trouxe essa imagem. Uau! Gente, mudou total o negócio aqui, viu? Olha só, Então isto agora é para o três fecho. figuras do nosso imaginário mais recente. Conta para nós sobre elas. Então eu comecei a pensar porque é que o que é que substituiu no coletivo, no imaginário coletivo, porque eu acredito que o ser humano é um ser criador e muito imaginativo, e ele foi substituindo umas coisas pelas outras, não é? A determinada altura, por causa de religiões monoteístas, e aí não tínhamos dúvidas que a religião monoteísta cumpriu uma função, não é? De retirar o cervo, retirar o cavalo, retirar o imaginário da natureza, não é? E ele teve que ser substituído por alguma coisa, e eu comecei a pensar: e com o que é que nós estamos a substituir isto? Então, nós estamos a substituir isto com as séries, muitas filmes que vemos na televisão e que vemos no Eis cinema. aí a invasão dos Estados Unidos. É. O Isso é uma coisa imaginário muito séria. é. Muito séria. O imaginário que nós estamos a usar é um imaginário que nos é dado, claro que nós aceitamos. E é interessante até ver a tua opinião. Eu pus aqui estes três. Porque é que eu escolhi estes três? Porque se fala muito no Alien. O Alien tornou-se um ícone da ficção científica, já vai no sexto filme, já apanhou várias gerações de pessoas, não é? Apanhou a minha, mas agora está a apanhar os jovens, que vão ver os novos filmes do Alien, em que o Alien já não é bem a mesma coisa, mas aquilo já é uma mistura com o humano, aquilo já é assim uma coisa. Pronto, ele sempre foi estranho e parasita, não é? Ele era um parasita que saía do humano, mas era um inseto. Mas depois tem aí estas duas imagens, não é? Daquela série do V, que no fundo deu uma conspiração em que as elites mundiais seriam lagartos, não é? Vem em parte Reptilianos, é isso? reptilianos. Que série que é essa? Eu acho que eu não assisti, não. Esta é a série, era o V. O V. Eu não Portanto, assisti, não. era só um V. Tenho que depois mandar o. Aham. E eu vi esta série pequeníssima, tinha para aí 7 ou 8 anos, quando vi a série do V. E fiquei assustada, não é? Porque os répteis viviam debaixo da pele. Teoria da conspiração, tem gente que crê muito nisso. Sim, sim, sim. E é que depois há toda uma mistalgada, há pessoas que vão buscar as imagens medievais que eu mostrei, que têm a ver com os serpentiformes, com estas figuras míticas que tinham cauda de serpente ou que tinham cabeça de serpente, e misturam tudo, e a elite dominante torna-se a serpente. Então há esta corrente conspiracionista em que a elite dominante é uma serpente, mas agora, e por isso é que eu trouxe esta terceira imagem desta série que saiu este ano, a última temporada, e que teve uma grande abrangência também na Netflix, que é a Academia Umbrella, portanto, a Academia Guarda-Chuva em inglês. Sei. Umbrella Academy, Umbrella não é? Academy, não é? Meu filho Exatamente. eu não. A figura dominante, a figura de elite dominante é um robô.
que é este que está aqui. E, portanto, nós estamos a substituir a natureza pela tecnologia no nosso imaginário. É essa a coisa. Eu tirei, nem perguntei se podia. Sim, podes. Ok. A conclusão a que eu cheguei, ou digamos assim, desta apresentação, é que no nosso imaginário, como nós não temos ligação com a natureza, perdemos esta ligação com a natureza e rebaixamos a natureza, porque a natureza é inferior a nós, é vista como inferior a nós, as árvores são inferiores a nós, não é? A árvore já não tem a conotação que tinha no meu conto, que podia enganar o diabo. Sim. Não é? O diabo já não é enganado pela árvore, só pode ser enganado pelo robô, porque o robô é superior ao ser humano e por isso é superior ao diabo. Portanto, a tecnologia é o novo ser sagrado. É triste. Tanta coisa aí. Dá pra gente fazer uns 15 programas só com essa. Pois dá, porque depois pensei, vou apresentar isto, mas isto parece um pouco desonesto, porque eu nem sequer fiz uma grande pesquisa sobre... Não, nem precisa. Sobre os filmes, ou quando surgiram as ideias, mas é um pouco como tu dizes, porque é verdade que há ideias de robôs há muito tempo, há séries antigas com ideias de robôs, só que essas ideias parece que ficaram em banho-maria e agora surgem com outra potência, que não surgiram nos anos 70 nem nos anos 80. Ou, aquela série que eu gosto muito, que eu já falei, uma vez falei, que é aquela do Westworld. Sei, eu também já assisti essa. Pronto. Essa série é um remake de uma antiga. Só que a antiga não teve a projeção que teve esta recente. Esta recente, com a inteligência artificial, com não sei o quê, teve uma projeção muito maior. Não é? Sim. E uma abrangência no coletivo também maior. Eu fico pensando no cervo, no cavalo e no alien, sabe? Nessas três figuras. Também é verdade. E na nossa capacidade de produzir imagens. Então, por um lado, eu acho o alien uma catarse. Esse ser meio inseto, meio gente, que é um parasita, ele é um ser mítico também. Né? Tanto que está aí, desde os anos 80 até agora, nos assombrando, 40 anos. Né? Então, eu acho que eu vou terminar de modo positivo, mas quero dizer, poderia ter outros modos para a gente, outras linhas de raciocínio, mas eu acho que é o cansaço que eu estou tá me fazendo querer uma visão otimista dessa produção de imagem. Então, eu acho que essa capacidade, seja hoje do cinema, seja antigamente da construção dos mitos, dos ícones de fantasia, que dão capacidade ao humano, a nós mesmos, de dar língua àquilo que nos atravessa. Que coisa mais contemporânea nossa do que um monstro parasita invadindo os nossos corpos? Ou esse réptil, apesar que eu não vi, mas só de ver a figura, já pensar, de, na verdade, essa gente feia, esses poderosos horrorosos, serem bichos, não podem ser humanos, e não são. Ou como que eu justifico a morte de centenas de crianças por uma gripe, por uma epidemia, por algo que aconteceu, se não um cavalo alado que pega todas as crianças e mergulha no lago? Ou como é que eu trago toda essa potência da regeneração, da erótica, da fertilização,
através desse ser, ao mesmo tempo tão imponente, tão fugidio. Não é? Então, eu acho que essas imagens que circulam hoje, com tanta potência em toda parte, que até desvitalizam, elas ainda são capazes de dizer de nós. Seja no mundo dos sonhos, seja na realidade, para dar língua àquilo que nos aflige. Sei, eu penso assim, mas eu poderia pensar diferente, poderia dizer outras coisas, mas hoje eu estou querendo dizer disso, sabe, da nossa capacidade de produção dessas imagens, seja antes dos romanos, seja agora nas nossas telinhas de vidro. Enfim, é isso. Chegamos ao final do nosso encontro. Vou te passar para dar as últimas palavras, já me desculpando. Foi ótimo o teu final. Foi ótimo o teu final. Pronto, agradeço muito estar aqui. O encontro é tudo que eu desejo. E pronto. Sigamos juntos, pois assim somos mais fortes. Programas. Hoje vai ao ar o 6º, então estamos 4 à frente. Mas Sim. Entre a gente gravar, eu editar e subir para o site, muita coisa acontece na minha vida, sabe? Às vezes eu esqueço. E quando eu gravo, eu às vezes tenho tempo de escutar, mas normalmente eu vou procurando os lugares assim, nervosa. Claro. Eu só escutei este último. Olha, ainda estás a gravar. Vê lá se desligas isso.